O trabalho na Secretaria de Educação de Sobral partiu da identificação de uma realidade de fracasso escolar. O analfabetismo das crianças ao longo do ensino fundamental era evidência incontestável. Para começar a reverter aquela situação, foi necessário objetividade na definição de prioridades, metas, critérios de gestão, modelo de acompanhamento, incentivos e avaliação. Exigiu principalmente envolvimento, participação e formação das pessoas. São exatamente elas as protagonistas da mudança. A formação de professores foi uma das principais linhas de ação. Naquele início, com foco apenas nos professores alfabetizadores, a formação era realizada sob a gestão direta da Secretaria de Educação. Então, começamos imediatamente com um processo de formação em serviço dos professores. Um processo de formação focado no fazer do professor, na rotina deles. O professor saía e ainda sai do processo de formação das atividades, das aulas, com a sua rotina estruturada ou semi-estruturada. Então o professor saía sabendo o que ele ia fazer do primeiro momento da aula até o último, do primeiro dia de aula, vamos dizer assim, daquele mês até o último. E além disso, ele também já sabia do material que ele iria utilizar. A expansão das metas de aprendizagem para as outras séries do ensino fundamental gerou a necessidade de uma melhor estruturação do processo de formação em serviço de professores e também dos outros profissionais da área pedagógica. A escola de formação de professores em Sobral, eu considero que foi a resultante de um processo, de uma primeira etapa de um processo que nós vivemos, em que formação de professor era uma das frentes estratégicas, prioritárias daquele trabalho voltado a garantir o sucesso das crianças. A escola de formação surge, foi pensada e desenhada nessa perspectiva de se especializar e dar conta de um conjunto de formações, tanto dos professores alfabetizadores, de primeiro e segundo ano, quanto depois a política foi evoluindo e foi alcançando a formação dos professores das outras séries, tanto dos anos iniciais, depois dos anos finais, e você tinha também a formação dos coordenadores, a formação dos gestores. Então você tinha uma demanda formativa bem significativa e que surge a necessidade mesmo premente de se constituir uma instituição que dê conta de forma mais especializada, que se ocupe, que tenha pessoas que cuidassem e que pensassem exclusivamente essa proposta. Então, o professor, ele passa a ter um sistema que o ajuda a realizar o seu trabalho importantíssimo, né, o trabalho central, que é aquele da sala de aula. Hoje, a escola de formação é responsável por formar aproximadamente 1.800 profissionais que compõem a rede municipal de ensino. Os professores da educação infantil, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. A escola também oferta formação para diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, psicopedagogos, cuidadores e articuladores de projetos. A escola conta com aproximadamente 30 colaboradores. A direção e suas assessorias, 2 diretorias, as coordenadorias de ensino, os formadores e elaboradores de materiais pedagógicos. Nós somos uma organização social, nós somos uma OS e nós executamos um contrato, né, de gestão. Nós temos um plano de trabalho a partir desse contrato de gestão com a Prefeitura Municipal de Sobral. E aí, tudo que nós pensamos, tudo que nós produzimos
tem um nível de alinhamento com a Secretaria de Educação. Tudo que nós levamos para a formação de professores, né, tem um trabalho, tem a mão da Coordenadoria de Ensino e da Escola de Formação. Os formadores, juntamente com a coordenação, porque lá também eles são divididos em coordenações, eles organizam o material da formação, enviam para a nossa coordenadoria. A equipe tem o cuidado de ler todo o material da formação e dar o retorno para a escola de formação, validando o material, fazendo alguma sugestão, se for o caso, pedindo alguma alteração, né? Então essa relação é muito nesse contexto de chegar na formação realmente um material bem organizado, bem estruturado, com boas ideias para os professores e também cumprindo aquilo que a gente estabeleceu enquanto organização em relação aos conteúdos durante o ano. A escola de formação é uma escola como outra. Tem a direção, tem a coordenação e tem os grupos de trabalho. No meu caso, eu faço parte do grupo do Fundamental 1, onde tem mais 4 formadores e uma coordenadora que nos orienta, nos passa o que a SEDUC está pedindo naquele momento. Então, a SEDUC é o nosso cliente, certo? Eles dizem, estamos precisando disso, estamos precisando de tal material para desenvolver isso dentro das escolas. Os professores, os gestores estão sentindo a necessidade desse tipo de material. Então, a gente se reúne, pensa, planeja e desenvolve criando textos, atividades, tudo isso é pensado e planejado. O material ele precisa olhar tanto para o currículo local quanto para a BNCC, e agora nós temos um novo olhar, que é a questão das competências socioemocionais, que também, para pensar o material, sobretudo da formação, é necessário estar olhando para esses 3 parâmetros. E o nosso trabalho ele é voltado para a formação de professores. A gente começa com um planejamento anual em que a gente define temáticas à luz do currículo, à luz das matrizes de referência, e aí todos os meses a gente segue essas temáticas, mas não são temáticas que são rígidas, dependendo dos resultados de aprendizagem, dependendo da necessidade dos professores e da escola, a gente pode mudar esse planejamento anual que a gente tem. Então a gente vai seguindo essas temáticas numa linha de progressão de aprendizagem, começando em fevereiro com os níveis mais básicos e agora no final do ano já com níveis mais complexos. A nossa formação, ela não consegue atender todas as disciplinas no momento formativo, porque a gente só tem 4 horas de formação. Então a gente opta por trabalhar português, matemática e ciências, mas isso não nos impede de entregar o material, que a gente entrega de arte, educação física, história, geografia. A gente só não faz o momento formativo porque é impossível trabalhar tantas disciplinas dentro de 4 horas. Para o professor, ele só sai uma vez por mês, mas para a gente sai sempre, todos os dias. Tem dia que tem 3 formações, do infantil, dos anos iniciais e anos finais. Tem dia que tem 2 formações, então todos os dias a escola de formação tem uma equipe dando formação. Os professores esperam não só as orientações didáticas, mas também o material estruturado, que é um material voltado para alfabetizar as crianças, no caso da fluência de leitura. E para desenvolver a fluência de leitura, eu penso em tudo isso, no tamanho do texto, no quantitativo de palavras que esse texto vai ter, no fonema que vai ser trabalhado, na repetição de palavras que é importante que haja no texto para desenvolver a fluência de leitura. Recebem cadernos de atividades também. E detalhe, essas atividades não são atividades copiadas, são itens inéditos, onde a equipe de elaboração da escola de formação, juntamente com os formadores, pensam, elaboram, realmente criando cada item ali. As formações, têm contribuído de forma muito positiva, né, para a gente na sala de aula, porque eles estão sempre buscando estratégias, dando novas ideias para a nossa prática em sala de aula. E aí, assim, a gente sai para a formação
tem aquele momento lá com os outros professores, trocas de ideias, trocas de experiências, eles trazendo também, os formadores trazendo também novas ideias. E aí a gente vem para a escola e junto com a coordenadora a gente faz o alinhamento da formação com a nossa prática na escola. O momento de formação é como se ele abrisse assim uma janela e vislumbrasse um novo horizonte, né, no sentido de perceber as lacunas deixadas na aprendizagem, na sala de aula. E a gente traz esse momento reflexivo, né, para a sala de aula. Partiu e ele fugiu, rodando leve no azul. O que a gente faz? Dentro dessa perspectiva anual, a gente tem uma temática. Dentro dessa temática, a gente faz um cronograma de atividades em que a gente entrega para o professor que ele vai trabalhar diariamente, né, página do livro, objetivo, competência socioemocional ser desenvolvida dentro daquele dia. A gente faz essa entrega, então os nossos formadores, eles passam o dia de trabalho deles criando esse cronograma de atividades. Nós precisamos iniciar o ano dando um direcionamento para as escolas, então nós realizamos anualmente um seminário de abertura do ano letivo que corresponde à primeira formação dos professores. A gente faz num formato diferenciado de seminário, mas os professores recebem já nesse primeiro momento toda a organização para o primeiro mês de aula. Então ele recebe o plano de curso já organizado. De fevereiro em diante é muito parecido o processo, só que eles recebem toda a formação, a organização para o mês seguinte. As nossas formações, elas também são baseadas em um instrumental que a gente chama de estudo teórico, que é onde a gente pega um autor, seja de revistas educacionais ou de livros, e a gente vai fazer esse estudo na formação, servindo de embasamento para o nosso tema que a gente escolheu também. Quando nós estamos em prática, dentro de sala de aula, dentro da escola, eu enquanto coordenadora, a gente precisa de uma formação continuada para nos dar embasamento, tanto em novas teorias, novas metodologias, e aí a gente leva isso para dentro da escola e renova tudo que a gente aprendeu na faculdade com novos assuntos, novas práticas. E tem as oficinas. As oficinas é o ápice da formação. O que são essas oficinas? São justamente aquelas orientações que eles estão recebendo dentro daquele material, a gente vivencia com eles. Por exemplo, eu vou trabalhar estratégias de leitura. Eu quero levar isso para trabalhar com os meus alunos na sala de aula. A gente faz toda uma vivência junto com os professores na formação, que é para eles visualizarem e dizer: não, isso daqui dá para eu fazer na sala de aula, isso daqui o meu aluno vai fazer bem e através dessa atividade eu vou adquirir bons resultados. As oficinas, na verdade, é o momento mais esperado pelos professores, onde a gente costumo dizer que a gente coloca a mão na massa. Pronto, as orientações estão aqui no papel. Mas vamos vivenciar até para a gente ver como é que a gente pode fazer ou aprimorar ou mudar alguma coisa na sala de aula. Vamos lá, Thales. Vem. Thales vai ler a historinha que ele leu ali na cadeirinha dele. A falha de Romeu. Romeu ouviu o som de manhã. Uma vez ele ouviu: o rei da roça vai à vila do rio. Romeu resolveu ir à vila do rio ver o rei. Eles nos proporcionaram atividade de leitura com interpretação de texto. Aí a gente já trouxe para cá e já fizemos esse trabalho com as crianças, né? A gente faz o momento da leitura com eles para conhecer o texto, leitura silenciosa, leitura modelo, né, da professora. Leitura eco, e aí depois desse momento da leitura a gente faz a atividadezinha de compreensão de texto, né? E também a gente trabalha com elaboração de teste de leitura, que a gente entrega para a SEDUC esses testes bimestralmente. Então os alunos são aferidos aí a leitura deles, como é que tá. A gente entrega também uma avaliação bimestral. De 6 em 6 meses a gente entrega uma avaliação que serve como simulado e preparação para a avaliação de larga escala, que é SPAES, DEB, e a avaliação externa, que é aqui a nível municipal.
A avaliação externa, a gente tem aí um alinhamento e uma conversa, porque somos nós na escola de formação que selecionamos os aplicadores. Agora, nós não temos nenhuma, eu diria, gerência sobre o material que é produzido. O que a gente pode fazer, e aí a gente faz com muita tranquilidade, por exemplo, é com base nos resultados das avaliações externas, você ter, por exemplo, uma média de descritor que a gente viu que os alunos, percebeu ali que os alunos erraram muito. Eu posso, de certa forma, utilizar essa informação e olhar para a minha construção do processo de formação e dizer, olha, a gente pode trabalhar uma vivência que tem a ver com esse descritor, por exemplo, que ficou muito abaixo na média, né? Mas, fundamentalmente, a gente se preocupa aqui com o processo formativo, com o encantamento que esse professor possa fazer na sua aula e dizer assim, poxa, eu dei uma boa aula, eu consegui encantar, né? E a gente também tenta fazer esse encantamento na formação. A diferença da formação do coordenador para o professor é porque a do professor a gente trabalha com modelagem, o que o professor vai fazer na sala de aula. Com o coordenador não, com o coordenador é num nível mais amplo. É o que o professor tem que trabalhar, é o conteúdo, é elaboração de material, é níveis de aprendizagem, níveis de complexidade de textos, de questões. Então, vai para uma parte mais ampla, além do fazer pedagógico, né? Porque nós somos formadores dele, mas o nosso formador dentro da escola é o coordenador. Nós temos formações diferentes, mas elas têm uma ligação, né? Quando os professores chegam da formação, nós temos uns momentos de específico com eles dentro da escola. E aí eles vão passar para a gente o que eles aprenderam na formação. Análise de material, novas metodologias, práticas, novas teorias, e aí nós vamos colocar em sala de aula. Já o coordenador, ele aprende como ele vai colocar essas práticas para as famílias, para os professores, para os alunos, né? E assim, é muito, muito gratificante realizar essas atividades com os meninos. Ele sabe quando a professora vai para a formação, ele, tio, o que foi que você trouxe? Qual é o texto? Né? Porque ele sabe que a professora vem com uma bagagem melhor, né? Uma bagagem maior para apresentar para eles. O momento de formação também é um momento de troca de experiências, onde a gente senta com os outros coordenadores de outras escolas, a gente compartilha as nossas estratégias, eles compartilham as estratégias dele e a gente vai se construindo, vai compartilhando umas com as outras e vai se tornando aquela sintonia na rede. Quem conhece a sala de aula, quem conhece o seu aluno é o professor, é o coordenador. Eu lá na escola de formação não tenho como mensurar como o João aprende, como a Bia aprende. Então quem faz isso é o professor, então ele pode dar essa customizada, ele pode dar essa reorganizada, a gente indica como é que tem que ser, mas quem faz todo esse trabalho de consolidação e de costura é o professor.